Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Marcelo Varela e hoje vamos fazer mais uma aula de Direito Internacional Público. Na aula de hoje vamos continuar falando sobre as relações diplomáticas e consulares. Primeiro vamos fazer uma breve revisão da aula passada para em seguida apresentarmos aí a continuidade e concluir esse ponto, que é composto de duas aulas, né? Para quem não viu a aula passada, sugiro aí ver o vídeo que foi postado nessa semana. Bem, na aula passada nós vimos alguns conceitos gerais sobre direito de legação, missão diplomática, direito de acreditação, direito de legação, que é o direito de enviar e receber diplomatas, que é feito sempre com base no princípio do consentimento. Vimos que a acreditação é o ato de receber e dar validade, né? Acreditar que aquela pessoa representa o seu estado de origem. Vimos também a questão da acreditação dupla ou múltipla, representação comum, quando acreditação múltipla, quando um diplomata ele fica numa cidade, mas ele representa o seu país de origem em vários outros países vizinhos. Isso nós vimos até o exemplo do Brasil na Tailândia, com Mianmar, Vietnã e Laos. E representação comum, como a mesma embaixada representa mais de um país, né? Ainda em relação à aula passada, nós vimos os tipos de pessoal que trabalha na embaixada. Tem o corpo diplomático, que normalmente são as pessoas que fizeram concurso para a carreira diplomática, o corpo técnico, que no Brasil tem a carreira de oficiais de chancelaria, o pessoal de serviço que faz copa, cozinha, jardinagem, etc. E vimos que o país de origem decide qual a nacionalidade daquelas pessoas. Eles contratam quem eles quiserem. Quem trabalha na embaixada é quem o país de origem quiser. Pode ser, inclusive, nacional do próprio país de acolhimento. Chama país de origem quem envia os diplomatas, país de acolhimento quem recebe os diplomatas. Mas a carreira diplomática, embora seja uma carreira de Estado em vários países do mundo, em alguns países qualquer pessoa pode ser da própria carreira diplomática, nem sempre tem concurso, às vezes tem países que não tem concurso. O chefe da missão diplomática, a regra mais comum, via de regra, ele é também alguém da carreira, mas é muito fácil encontrar exemplos de personalidades que são escolhidas para exercer o posto de embaixador num país estrangeiro, ex-presidentes, etc. A gente viu isso na aula passada também. Eu esqueci de contar um exemplo. Quando eu fazia meu doutoramento na França, tinha um colega novo, 20 e poucos anos, que era meu colega de ping-pong, e eu perguntei para ele um dia, depois de um tempo que a gente já jogava ping-pong junto, e o que ele ia ser depois do curso dele, o que ele fazia, né? Eu sabia que ele fazia uma especialização em diplomacia lá em Paris, e ele falou, não, eu vou ser diplomata na ONU, porque meu irmão já é diplomata nos Estados Unidos, então eu quero ficar perto dele. E eu achei estranho uma pessoa tão jovem ser embaixador do seu país nos Estados Unidos, na ONU, enfim, e ele disse que, enfim, no caso de relações familiares, ele teria direito. Então, como ele era de um país africano mais pobre, não vou aqui dizer o nome, mas era para aquele país seria comum você pegar o filho do rei, o filho do irmão do rei, sobrinho no caso, né, ou de alguma personalidade importante, você colocar como diplomata num organismo que no Brasil demoraria 30 anos de carreira para você conseguir chegar. Vimos também na aula passada as funções da embaixada e as funções do consulado. A embaixada tem uma representação política, fica na capital política. O consulado tem mais uma função de assistência às pessoas. Então, a embaixada faz tratados, faz negociação política, tem o sistema de informações. O consulado, para os nacionais do país de origem que estão no país de acolhimento, por exemplo, a embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos, ou na França, ou na Alemanha, que seja, o consulado vai fazer todos os serviços que os cartórios fazem aqui no Brasil. Ou seja, registro de firma, autenticação de documento, registro de diploma quando necessário, casamento, nascimento, óbito,
contratos, etc., são celebrados nos consulados. Para os estrangeiros lá do próprio país ou para outros estrangeiros, ou seja, para os não brasileiros, né? Para que serve um consulado? Para você tirar visto para vir para o Brasil. Basicamente, esse é o core business, aí, o principal trabalho de um consulado. Muito bem. Vimos também na aula passada um pouco sobre as imunidades e que a gente vai continuar na aula de hoje. Vimos a diferença de atos de império e atos de gestão. Né? Atos de império, aqueles atos típicos do exercício da soberania no outro país. Atos de gestão, atos mais tranquilos ali do dia a dia, que podem ser exercidos inclusive por terceirizados, por contabilidade, a gestão da conta bancária que não seja relacionada com os recursos que vão para o próprio país, etc. As imunidades diplomáticas, elas são mais relacionadas aos atos de império do que os atos de gestão. Os países que flexibilizam as imunidades diplomáticas, eles o fazem sobre os atos de gestão. O Brasil tem uma jurisprudência mais conservadora e, mesmo face a abusos marcantes, eles garantem a imunidade dos diplomatas. Isso é uma crítica que existe ao Supremo Tribunal Federal de não ser mais duro, aplicando a reciprocidade, porque vejam, a União Europeia, os Estados Unidos e o Reino Unido, agora fora da União Europeia, eles já flexibilizaram bastante as imunidades diplomáticas. Então, se o Brasil garantisse reciprocidade, ele já não seria mais tão restritivo, talvez tão conservador em relação às imunidades. Muito bem. Nós vimos um pouco de imunidades tributárias na aula passada, né? Vimos que eles não pagam os tributos, IPTU, IPVA sobre os veículos, né? Mas quando o tributo está embutido no preço, a imunidade não consegue separar. Uma pessoa não pode chegar ao supermercado e falar, olha, eu sou diplomata, quero que tire os tributos. Mas existem países que conseguem fazer isso, conseguem isolar o tributo para os diplomatas. A Suíça mesmo, como tem muito diplomata em Genebra, ele já tem um sistema lá eletrônico que você no supermercado, em alguns supermercados, você consegue tirar os tributos. Imposto de renda, ele vai pagar no país de origem, né? Vimos também a questão da imunidade trabalhista, a priori aplicam-se as regras trabalhistas do país de origem. Agora, no Brasil, a justiça trabalhista, a gente viu, ela não garante imunidade trabalhista. Ou seja, se alguém entrar na justiça trabalhista brasileira contra uma embaixada, ele vai ter seu processo acolhido, julgado, processado, mas vai ter um problema na execução da sentença, porque mesmo a justiça trabalhista não se dá o direito de entrar no patrimônio da embaixada para executar uma sentença trabalhista, embora muitas embaixadas aceitem, paguem o que a justiça trabalhista brasileira declarou. Vimos também a imunidade, e isso já começando agora a aula de hoje, porque é a partir daí que eu gostaria de aprofundar um pouco mais, a imunidade do local da missão, dos correios e dos arquivos, não é? Nesse caso, eu vou passar para os slides, porque pode ser interessante. Tem imunidade, começando aqui então sobre os slides. Só ajustar aqui o vídeo. Começando então aqui dos slides. A embaixada, ela tem imunidade do local da missão, dos seus correios e dos seus documentos e arquivos. O local da missão, ele é protegido. Ninguém pode entrar no local da missão diplomática. Você só... Aliás, antes, é importante dizer o seguinte, que cai bastante em concurso e muita gente se equivoca. A missão diplomática não é território do país de origem. A missão diplomática é território do país de acolhimento. Ou seja, a embaixada de um país em Brasília é território brasileiro, sob o exercício da soberania do país de origem. Então, qual soberania determina aquele território ali? O local da embaixada, do prédio, do terreno que está cercado. É do país do país de origem. Vou começar aqui, então, os slides.
O, a missão diplomática tem imunidade no local da embaixada ou do consulado. Local é o prédio e toda a área que está cercada. Ela pode proteger inclusive as redondezas, com câmeras de segurança, etc. Aquele terreno da embaixada, ele pertence, ele é território do Brasil, mas está sob a soberania do país de origem da embaixada. Vejam, não é território do país de origem, é território brasileiro. Então, a embaixada do Japão em Brasília é território brasileiro sob a soberania do Japão. Esses dias eu até estava entrando na embaixada do Japão, em outro país, mas era a embaixada do Japão, o guarda falou: "Você está entrando em território japonês?" Eu falei: "Tô não, eu estou em território", no caso eu estava nos Estados Unidos, eu estou em território americano, sob a soberania do governo japonês. No território da embaixada, ninguém pode entrar sem autorização do governo japonês. Aliás, eu falei errado aqui, né? Na área da embaixada, ninguém pode entrar sem autorização do governo japonês. Ou seja, ninguém pode entrar numa embaixada, seja lá o que estiver acontecendo naquela embaixada, sem autorização do embaixador, do chefe da missão diplomática. Pode estar pegando fogo, pode ter perigo de morte, você apenas entra numa embaixada com autorização do chefe da missão diplomática. E se o chefe da missão diplomática estiver lá dentro em perigo ou estiver inalcançável, ele está pegando fogo, ele não atende o telefone, você tem que ligar para o Serviço de Relações Exteriores do país de origem e pedir autorização para entrar. Caso contrário, pode ser considerado um ato de agressão. Muito bem. Então, a embaixada ela é inviolável. Inviolável. Os correios. Os correios da embaixada, eles são também invioláveis. Correios têm uma acepção ampla. Correios podem ser o e-mail, o telefone, a mala diplomática, um container com todas as que pode ser considerado mala diplomática também, mas vai estar escrito mala diplomática. Ou seja, um juiz não pode autorizar escutas telefônicas em embaixadas. Seria uma violação ao direito internacional e, portanto, ao direito brasileiro. Um juiz não pode, uma autoridade no aeroporto não pode mandar abrir a mala de um diplomata no aeroporto. Seria uma violação. Já houve vários casos de abusos. Já houve caso, por exemplo, de drogas sendo transportadas. A priori não pode abrir. Houve um caso nos Estados Unidos, no aeroporto de Miami, onde a mulher de um diplomata nigeriano recebeu uma ordem de abrir uma bagagem, não quis abrir, foi forçada, abriram e tinha droga. A droga foi feito um laudo, né, da droga, um auto circunstanciado sobre o ocorrido e enviado para a Nigéria. O que talvez seja até pior do que ela ser presa nos Estados Unidos, porque ela vai ser presa na Nigéria, a penalidade é até muito maior para tráfico internacional de drogas. Mas, a priori, os Estados Unidos não poderiam ter aberto essa mala. Já aconteceu o contrário? De alguém abrir uma mala diplomática e por engano? Já. O próprio Estados Unidos, certa vez, mandou um diplomata francês abrir uma mala no aeroporto JFK, que é de Nova York, achando que tinha cocaína dentro da mala, e na verdade tinha uns stickers autocolantes que você coloca no teto, sabe? Daqueles que brilham, viram estrelinhas, luas, planetas para as crianças. E aí teve que pedir desculpas, etc. Teve um caso interessante também, aliás, duas vezes a jurisprudência, a história do direito internacional registra, de diplomatas que levavam como mala diplomática, mas tinha uma pessoa presa dentro da mala. Então, já houve casos de árabes que prenderam israelenses que prenderam árabes e colocaram dentro de uma caixa, escreveram mala diplomática e botaram no bagageiro do avião. Aí as autoridades aeroportuárias escutaram um barulho estranho, abriram, tinha uma pessoa lá presa.
quando há esse risco de vida de suspeito de alguém preso na mala, aí realmente a imunidade diplomática não alcançaria, preservaria a vida. Os documentos e arquivos da embaixada também devem ser preservados. Você não, mesmo se alguém entrar na embaixada, ninguém pode ter acesso aos documentos. É comum você ver em filme, até quando há um risco de violação da embaixada, todo mundo destrui os documentos, mas a priori aqueles documentos deveriam ser invioláveis, né? As imunidades alcançam o local, os correios e os documentos. A imunidade de jurisdição, ela, como vimos, não alcança relações privadas, ou seja, um processo judicial pode ser instaurado porque um diplomata fez um contrato para ele e não para a embaixada, ou um contrato comercial. Se um diplomata tem um restaurante, por exemplo, ele tem que pagar os tributos. Se ele compra um produto, ele tem que pagar o produto. Se ele não pagar, o fornecedor pode entrar com um processo contra ele. Por quê? Aquela atividade não é típica da embaixada. É uma atividade privada. Mesma coisa quando há uma reconvenção, ou seja, alguém processa e ele entra com um pedido contrário. Se ele perder, ele vai pagar o ônus da sucumbência. Se a pessoa fez uma reconvenção ou fez uma contestação quando foi citada, ela já está aceitando o processo. A priori, a forma de exercer a imunidade é ignorando a citação. E daí o juiz não pode declarar a revelia, né? Outra situação é quando o próprio estado de origem do diplomata abdica da imunidade de jurisdição e fala, vai lá se defender, né? Quando ele entra como litisconsorte, ou seja, ele entra junto com um terceiro no processo, ele está abdicando da sua imunidade de jurisdição, né? Ou no caso de sucessão, doação, são casos típicos aí de imunidade de jurisdição. Eu botei aqui alguns exemplos sobre imunidade de jurisdição, mas antes de eu passar esse vídeo, eu queria fazer mais alguns comentários. Se um diplomata praticar um crime no Brasil, ele vai responder no seu país de origem. Vamos imaginar que um diplomata brasileiro foi acusado de matar uma pessoa em outro país. O outro país manda para o Brasil o processo, explicando com as provas e tudo. Vocês acham que o Ministério Público Federal vai deixar de oferecer uma denúncia porque ele é diplomata? Claro que não, ele vai responder aqui. Ele não está absolvido daquilo que ele praticar. Ele vai responder aqui no Brasil. Existem algumas situações onde ele não vai responder. Por exemplo, quando aquilo não é crime no seu país de origem. O sujeito lá foi bígamo e naquele país podia dar pena de morte. Vamos imaginar uma diplomata, mulher brasileira, que traiu o seu marido. E ela está no Irã. Lá podia ser até pena de morte. No Brasil isso não é crime. Ou o uso de certas drogas num país onde permite a droga. Por exemplo, algum consumo de uma droga leve que seja permitido nos Estados Unidos ou na Holanda. Nesse caso, não haveria um processo lá. Agora, pode acontecer de ser um crime grave, punido, por exemplo, vamos pegar o caso inverso, por pena de morte. A pena de morte não existe no Brasil. Mas o sujeito vai ser processado e julgado pelo direito do país de origem. Ou seja, às vezes até piora a pena. Às vezes é pior ele ser julgado no seu país de origem. Alguém pode falar, mas você vai extraditar para pena de morte? Nesse caso não é nem extradição. Eu estou enviando o processo e ele é uma pessoa a serviço do seu país. Ele vai ser julgado no seu país de origem. De certa forma, uma proteção para evitar abusos, que ele seja perseguido injustamente e prejudicando a sua função de representação do seu país de origem. O fato é que a imunidade não significa que o diplomata não vai responder pelos seus atos. Ele vai responder no seu país de origem. Claro que tem certos efeitos da imunidade que geram injustiças. Em Brasília mesmo, como tem muito diplomata, a gente vê carros estacionados onde não deveriam, o sujeito que passa numa velocidade muito alta leva uma multa e essa multa não tem como cobrar, não é?
Então, no mundo real, o que acontece é que quando um carro começa a receber muita multa, o Itamaraty é sempre notificado, que aquele carro tem a placa diplomática que é emitida em conjunto com o Itamaraty, e o Itamaraty, se for um caso absurdo, vai dialogar, vai conversar aí com a embaixada para que aquela pessoa se comporte. Em casos extremos, pode até expulsar aquela pessoa do Brasil. Vamos ver um vídeo sobre esse tema. O Itamaraty vai cobrar explicações da Embaixada do Irã sobre as acusações de abuso sexual contra crianças feitas, segundo denúncias, por um diplomata iraniano. O diplomata é acusado de ter molestado crianças entre 9 e 14 anos na piscina de um clube em Brasília no último sábado. Segundo o relato das famílias, o homem acariciou as partes íntimas das vítimas. Cerca de 10 meninas estavam na piscina quando foram abordadas pelo conselheiro diplomático. São alegações que nós consideramos muito preocupantes e que eu consideraria pessoalmente inaceitáveis se algum diplomata brasileiro se comportasse dessa maneira em qualquer país onde ele estivesse acreditado. De modo que esperamos apurar os fatos e, a partir da reação da Embaixada iraniana, examinaremos que curso de ação tomar. O Itamaraty vai cobrar explicações. Bem, voltando aqui à aula, então nós vimos aí sobre as imunidades, né? E agora vamos falar um pouco sobre os privilégios diplomáticos. Privilégio também é previsto no direito internacional. Os privilégios também são previstos no direito internacional, mas não são detalhados. Tanto imunidades quanto privilégios estão lá na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e Consulares. Mas os privilégios não são detalhados. Por quê? Porque dependem de acordo bilateral entre os estados envolvidos. Então, se um estado dá um privilégio, outro também dá. Normalmente tem reciprocidade. O que é mais comum e o que o Brasil dá para quase todos? Primeiro, os carros têm placa diplomática. Botei aqui algumas fotos, olha, de carros com placa diplomática. Botei de propósito eles estacionados numa vaga proibida, por exemplo, o diplomata na vaga do deficiente que não pode multar, o diplomata aqui na calçada. Meu filho estuda numa escola internacional e daí eu viro e mexe e vejo os diplomatas que você presume que pelo fato de serem estrangeiros eles são mais educados, mas não. Às vezes o sujeito anda pela calçada, para num lugar proibido e não está nem aí porque não pode se multar. Não é a regra, muita exceção, mas ocorre e não tem como fazer nada porque tem imunidade. Esses carros não pagam tributos, por isso que é muito comum você ver carros que seriam caríssimos com um diplomata. Não significa necessariamente que ele ganhe mais do que um brasileiro, é porque ele não paga imposto. Então, o carro é mais barato do que no país de origem. E como ele não paga imposto de importação, não paga IPVA, não paga nada, ele consegue vender o carro mais barato do que ele comprou. Então, é vantagem para ele comprar um carro sei lá, vamos imaginar, aqui temos uma Mercedes aqui nessa foto. Vamos imaginar que essa Mercedes custe, para um brasileiro, custe $100 mil. Ele vai pagar nessa Mercedes, no final das contas, uns 25, $30 mil nova. Porque ele não paga imposto de importação. Mesmo considerando a depreciação do carro, quando ele vender na hora de ir embora, 3 anos depois, ele ainda vende mais barato do que ele comprou. Então ele ganha dinheiro e ainda fica com um carro muito bom. Então é uma vantagem para ele ter um carro caro importado, que depois ele vende usado para o brasileiro. Também a embaixada normalmente tem uma doação de terreno. Brasília mesmo tem um setor de embaixadas. Sul e norte ainda tem várias casas no lado que são embaixadas. Plano de saúde, matrícula na universidade pública. No caso de Brasília, a matrícula na UNB, que é a universidade pública, é limitada, porque tem tanta gente que tem direito que acaba tendo muito mais gente com direito do que vagas. Então, isso não é automático. Segurança militar da missão e isenção de taxa de embarque nos aeroportos. São os privilégios mais comuns que a gente vê que o governo brasileiro dá. Não é? Vamos avançando.
Consulados. A gente já viu para que serve um consulado, não é? O consulado, existem tipos diferentes. Às vezes o consulado ele é um prédio independente, ele é um consulado. Às vezes ele é uma parte da embaixada. Nesse caso ele é uma seção consular, como se fosse um departamento da embaixada. Você chega na embaixada e vai falar onde é a área consular. Não, a seção consular é ali, tal, à esquerda, ali, tal. Então é uma seção consular. Nem toda embaixada tem seção consular. Nós vimos essa situação, né? Às vezes você tem embaixada, mas para pedir visto tem que ir em outro lugar. Às vezes a embaixada e o consulado ficam na mesma cidade, mas em prédios separados. Quando tem muita demanda, você separa os prédios. Existe também a ideia do posto consular, que seria uma sucursal assim, do consulado, gerido pelos próprios representantes do país de origem. E tem a figura muito interessante também do consulado honorário. O consulado honorário, normalmente, o cônsul honorário é um representante que nem precisa ter a nacionalidade daquele país, mas é alguém que tem uma estima por aquele país, no país de acolhimento. Então, por exemplo, um brasileiro que mora numa cidade... Eu tenho um amigo que é cônsul de Portugal, o professor André Lupe, em Florianópolis. Então, ele é brasileiro e português também, mas ele nasceu no Brasil e tudo, e ele é o cônsul honorário. Então, isso alguns serviços podem ser exercidos por meio dele. Eu lembro quando eu fui morar na França, eu morava em Florianópolis também, eu fui tirar meu visto no consulário honorário da França em Florianópolis, que era um escritório de marketing. E lá no escritório de marketing tinha o quê? Uma secretária que atendia ao consulado da França no Brasil, mas lá não era um consulado, era um consulado honorário. Não tinha as imunidades de um consulado. Mas aquela pessoa recebia documentos, colocava no malote, ia para o verdadeiro consulado lá em São Paulo, que autenticava aqueles documentos e mandava o visto de volta para o malote em Florianópolis. Eu fiz aqui uma tabelinha para diferenciar as imunidades consulares e diplomáticas, para facilitar a compreensão. Veja, as imunidades tributárias, as diplomáticas são detalhadas no direito internacional. As consulares têm que ter acordos específicos que garantam essas imunidades bilaterais. Trabalhistas, os estrangeiros que trabalham na embaixada, eles não precisam de visto de trabalho. No consulado, os estrangeiros talvez precisem de visto, conforme acordos bilaterais também. Também precisa de acordo bilateral com previsão específica disso. Senão vai ter que ter visto para trabalhar no Brasil. Correios. Os dois são invioláveis, mas em casos graves, por exemplo, tem uma suspeita de bomba, de drogas, no correio diplomático, no correio consular, aí a polícia poderia abrir. Jurisdição diplomática é plena, né? A jurisdição, os representantes consulares podem ser detidos em casos de crimes graves. O que é um crime grave? Punido com reclusão. Familiares. No caso dos diplomatas, as imunidades não se estendem aos familiares. Desculpa. No caso dos diplomatas, as imunidades se estendem aos familiares. No caso da família dos funcionários consulares, não se estendem aos familiares. Se eles cometerem crime, eles vão ser julgados, ou se eles tiverem um ato civil, eles vão ser processados, vão poder participar de processos de acordo com a justiça do país de acolhimento. Então, um familiar de um representante consular no Brasil vai estar submetido à justiça brasileira. Eu não coloquei aqui, poderia ter colocado o local da missão. O local da missão diplomática é inviolável, não importa o que esteja acontecendo. Isso cai muito em concurso para policial, para o Ministério Público, para juiz, é muito comum aparecer esse concurso. No caso do consulado, não. Se houver perigo de vida ou suspeita de crime grave, a polícia pode entrar. Enfim, são vários pontos aí. Eu fiz essa tabelinha para facilitar a compreensão. Vamos avançando aqui para o último ponto, que é a ruptura de relações diplomáticas e consulares. Quando um Estado ele rompe com o outro, significa que aí o diálogo acabou. Então, é um estado muito grave a ruptura de relações diplomáticas. Agora, o fato de você romper relações diplomáticas
não significa que você está rompendo relações consulares. Normalmente você tira o pessoal da embaixada, mas deixa o pessoal do consulado. Por quê? Porque o consulado tem como um dos seus objetivos proteger os nacionais do país de origem no país de acolhimento. Então, vamos imaginar que tem uma guerra na Líbia. Sai o pessoal da embaixada do Brasil, mas o pessoal do consulado do Brasil tem que ficar lá. Porque se tiver brasileiros na Líbia que precisam de ajuda para sair, é o consulado que tem que dar o apoio. Então, a priori, a retirada do consulado é no último caso. Vocês vão ouvir na mídia também uma expressão que é chamar o diplomata para explicações. Isso é um gesto que você não rompe relações. Você chama seu diplomata para ele te explicar o que está acontecendo. Na verdade, você podia fazer isso com telefonema, mas por que você toma esse gesto, faz esse gesto? Para mostrar ao país de acolhimento que você está insatisfeito com determinada situação. Eu botei aqui um vídeo, vamos ver se eu consigo colocar. Deixa eu novo compartilhamento e botar aqui esse vídeo para que vocês vejam. Que é Abre sua carteira em um minutinho ou abre aí o aplicativo do seu banco e checa se tem pelo menos R$100. Aqui, opa. O governo federal decidiu nesta terça-feira declarar o encarregado de negócios da Embaixada da Venezuela no Brasil, Girard Antônio Delgado Maldonado, como persona non grata. Com a medida, Maldonado deverá deixar o país. A medida foi tomada em resposta à decisão da Assembleia Nacional Constituinte, que no último sábado declarou o embaixador do Brasil na Venezuela, Rui Pereira, também como persona non grata. A declaração de persona non grata ou não aceitável está prevista na Convenção de Viena e é uma das medidas diplomáticas mais duras que podem ser adotadas pelos países signatários do acordo. O Brasil, que entregou na sexta-feira a presidência do Mercosul ao Paraguai, exigiu da Venezuela respeito aos direitos humanos. O país está suspenso do bloco. Muito bem, então, assim, com esse ponto interrompemos a aula de hoje, concluímos a aula de hoje e no livro, para quem não sabe, esse é o livro que a gente segue, né? Direito Internacional Público, e hoje nós concluímos relações diplomáticas e consulares. Estamos aí caminhando, né, avançando em relação ao final do semestre, relações diplomáticas e consulares, que vai da página 341 até a página 384. Foram 2 aulas, cerca de 40 páginas, né? Relações diplomáticas e consulares. Eu sugiro para que vocês leiam em paralelo, né? E eu estou lançando esses vídeos, às vezes um pouco antes da aula, então quem quiser, eu estou parecendo um youtuber aqui, né? Vocês podem se inscrever no canal, porque daí assim que eu lançar o vídeo, vocês vão receber uma mensagem. De todo jeito o vídeo está sendo compartilhado nos veículos institucionais e uma questão está sendo colocada. Quem gostou do vídeo, marca. Quem tiver qualquer dúvida, coloca nas perguntas do Espaço Aluno. Ok, muito obrigado. Tenham aí uma ótima semana.